Marcelo Coelho, Sol de Outubro, conhecidos. Bom, Família vai bem? tá bem, tranquilo. Tranquilo, né? Ciro, você tem falado muito em alguns conceitos que nós, da mídia coletiva, dessas redes sociais, queremos pedagogizar com o povo para que esse povo entenda melhor. Um é swap cambial, o outro é operações compromissadas e esse ataque especulativo. Queria que você desse um panorama desses três conceitos. São dois escândalos e uma ameaça. Quando um garoto pobre, né, endividado porque comprou droga fiada, né, assalta uma pessoa, ele comete um crime e ninguém deve descusá-lo nem perdoá-lo por isso. E ele deve pagar por isso. Porém, o baronato brasileiro, ou fração dele, descobriu uma fórmula de subtrair coisa alheia, móvel, ou seja, dinheiro do povo brasileiro, aos bilhões, e dão um nome pomposo para poder se explicar nos salões de que isso tudo é legítimo e legal, sendo uma coisa que escandaliza qualquer opinião do mundo que observar essa questão. Swap cambial é assim: até as pedras do caminho sabiam. Eu, por exemplo, escrevi artigos muitos na Carta Capital, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, etc., anunciando a debilidade cambial do Brasil, coisa que a propósito eu vivo repetindo. Então, até as pedras do caminho sabiam que mais cedo ou mais tarde, ali na virada da eleição da Dilma, o câmbio ia se desvalorizar. O valor do real frente ao dólar. Quem carrega dólar apostou contra o governo, contra a nossa moeda. E o governo deu a seguinte garantia a eles: se o câmbio não se desvalorizar, você ganha e o dinheiro é seu. Se o câmbio se desvalorizar, o prejuízo que eles teriam, que não tiveram, o governo paga com dinheiro público. E aí, como as pedras do caminho sabiam, passou a eleição, o câmbio se desvalorizou e o governo Dilma entregou para os bancos especuladores contra o real quase 200 bilhões de reais de dinheiro público para indenizar um pseudo prejuízo de quem especulou contra a moeda brasileira. Isto é tão escandaloso que até o governo Temer praticamente acabou com isso. Porém, o governo Temer dá sequência a uma coisa que é muito pior: operação compromissada do Banco Central. É assim: os bancos têm liquidez planejada. Liquidez é a quantidade de dinheiro. Então o banco tem que receber um dinheiro hoje, pagar um dinheiro hoje, então ele mais ou menos, o dinheiro não ficar parado, ele tenta acertar no ponto a liquidez. Então eu nem pago mais do que eu tenho, nem recebo mais do que eu preciso, para você dar a mão para a boca para o dinheiro não parar e ficar rendendo. Então existe um tipo de operação, que é a operação compromissada, que existe para equilibrar a liquidez, ou seja, um banco falta o dinheiro, o outro está sobrando um pouquinho, então ele só um empresta para o outro, privadamente, quantidades pequenas e por curtíssimo prazo, com juro muito alto, apenas para fechar a conta de a liquidez de um está sobrando, a outra está faltando, empresta por 2 dias, por 3 dias, por 4 dias, etc. Isso existe no mundo inteiro. E isso é mais ou menos no mundo de 2,5% a 3% do volume de operações de dívida do sistema financeiro no mundo. Pois bem, não é a minha grave surpresa esta gente, na medida em que a Selic está caindo, que é a taxa de juros básica do governo, está com um volume de operações compromissadas, tendo não a banca privada com o banco privado, mas o Banco Central como titular devedor, portanto a sociedade brasileira, a União, no valor de 1 trilhão e 180 bilhões de reais, pelos valores que os meus amigos me deram. 1 bilhão e 180 bilhões de reais. 1 trilhão e 180 bilhões. Que corresponde, enquanto no mundo é 2,5% a 3% do volume de operações, corresponde a 26% da dívida brasileira. Com juros absolutamente opacos, mas consistentemente acima da taxa Selic, que tem que dar satisfação para o Congresso, etc, etc. Portanto, é mais um grande assalto à mão desarmada que o baronato financeiro brasileiro está fazendo contra o dinheiro que hoje está faltando na escola, na educação, na segurança pública e, pior ainda, insultando a dignidade de um povo que está sendo chamado a um sacrifício em coisas básicas como salário e aposentadoria, enquanto isto acontece hoje, está acontecendo hoje. Nós estamos falando no dia 13 de novembro de 2017. Como pode se transformar num ataque especulativo esse processo? É o seguinte: essa operação compromissada de 1 trilhão e 184 bilhões vence todinha em 4 dias.
Portanto, se você chegar lá perto da eleição, julho, agosto, setembro, e eles acharem que um de nós da oposição vai ganhar, eles vão fazer o resgate dessa dívida de 4 dias, vão fazer um ataque contra o plano, contra a moeda brasileira e vão fazer uma fuga de capitais. Então, introduzindo grande instabilidade e talvez até um surto cambial para botar a culpa na oposição desta canalice, né, que está sendo armada para não permitir que a sociedade brasileira tenha autonomia para escolher seus dirigentes. Muito